Bom dia, estudantes! Como vocês estão hoje, nessa sexta-feira tão animada, chuvosa, né? Recife hoje amanheceu um pouco chuvoso, mas a gente está aqui, ó, firme e forte para trazer essa aula para vocês. E espero que todo mundo esteja bem, todo mundo esteja tranquilo, todo mundo esteja com saúde, isso é o que importa, isso é o que interessa, tá? Então, a gente consegue ver aqui nessa imagem uma coisa bem diferente, é um assunto que nós vamos falar hoje bem legal. Então, gostaria que vocês primeiro se preparassem para ouvir um som que eu vou colocar aqui para vocês. Vocês vão ouvir um pedacinho dessa música. Preste atenção. E aí, o que será que vocês sentiram quando ouviram esse som? O som da natureza, o som da floresta. Pois é, deu para pensar que a gente estava lá, né? Deu para se imaginar lá no meio da mata, com os passarinhos cantando, todo aquele movimento das folhas, o vento batendo nelas. E aí, é uma experiência diferente, é uma experiência legal. Pois é. Há muitos e muitos anos atrás, na época em que existiam ainda os homens das cavernas, esse era o tipo de música que se ouvia nesse período. Então as pessoas, como não existia música, como não existia, como a gente entende hoje a música, né, como a gente ouve, os primeiros sons que as pessoas ouviram lá na pré-história foi justamente foram os sons da natureza. Isso era maravilhoso. E aí, a gente vai começar a nossa aula de hoje dessa forma. Primeiro ouvimos o som da natureza como se nós fôssemos pessoas daquela época da pré-história, do Homem das Cavernas, e a gente vê o título da nossa aula de hoje. Nós vamos falar sobre música, é a arte universal. Pois é, muita gente não consegue falar o idioma da outra pessoa, por exemplo, se tiver aqui uma pessoa estrangeira, a gente não vai saber falar o idioma delas vezes. Mas, através da música, a gente pode passar vários tipos de sensações, vários sentimentos diferentes. Então, a música, por isso que ela é considerada a arte universal. Tá? E aí, a gente vai falar novamente sobre... Aqui nós temos uma pintura rupestre. São pinturas que os homens das cavernas faziam para demonstrar qualquer sentimento que eles tivessem ali em relação à sua vida mesmo. Tudo que eles faziam, eles retratavam através do desenho, a pintura rupestre, né, como a gente chama. Nessa imagem, nós podemos ver que essa pessoa, você observa o movimento de mãos e pernas, né? Então, braços e pernas dele estão se movimentando. Ele parece que está dançando. Já repararam isso aí? Que ele não está parado, já sugere movimento. Então, a música, a dança, são coisas bem... né? Então, as pessoas já se mexem há muitos e muitos anos atrás. Talvez não da forma como nós fazemos hoje, mas de forma diferenciada. O importante era mover, se mexer, porque como a gente já falou em aulas anteriores, o ser humano não nasceu para ficar parado. E sabe qual foi o primeiro instrumento que eles usaram para se comunicar entre si? Eles usaram a voz. Pois é, a voz humana foi o primeiro instrumento musical que eles desenvolveram desde as épocas antigas, tá bom? Aí, para a gente fazer a nossa viagem de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre ritmos ao redor do mundo. Para me ajudar nessa viagem de hoje, eu convidei 3 professores bem especiais. São meus amigos aqui da escola para aulas digitais. Vou apresentar para vocês e eles vão me acompanhar nisso aí, tá bom? Então vamos lá, vamos seguir aqui, vou mostrar aqui para vocês. Ó. Nós temos ali do lado o professor Revoredo, professor de Educação Física. Nós temos aqui o professor André, que é professor de inglês. E nós temos o professor Giva Nilson, que é o nosso colega, está sempre aqui conosco.
Então, gente, já de antemão agradeço a vocês a presença, tá? Olha, o professor Revoredo já está interessado. O cachê aqui foi alto, viu? O cachê maior aqui é a amizade, então tá valendo, né não? Tamo junto nessa. Então, vamos começar nossa viagem musical de hoje a princípio, nós vamos para os Estados Unidos. Pois é, vamos viajar para os Estados Unidos. É o primeiro país que nós vamos conhecer um pouco. Vê só, o mundo tem uma série de sons diferenciados. São sons riquíssimos. Nessa pesquisa, para fazer essa aula, eu separei alguns deles apenas, tá? Porque se fosse colocar aqui, a gente ia passar dias, meses, anos, até décadas falando sobre música, porque música é um assunto que não acaba, de fato. Aí a gente vai começar falando sobre os Estados Unidos e o primeiro ritmo que a gente vai falar hoje, rapidamente, vai ser o rock. Eita, deixa eu voltar aqui. Rock and roll. Quem nunca ouviu falar do rock and roll, do movimento das guitarras elétricas, o movimento das baterias, o movimento do bate-cabeça? Olha a posição aqui do pessoal. Então, um dos expoentes do rock and roll no mundo foi... Olha, vocês estão ouvindo já aí alguma coisa? Ó. Uma das músicas do rock and roll. Nesse caso aí, essa música que eles estão tocando é dos Beatles, né? Mas aí nos Estados Unidos nós temos Elvis Presley. Pois é, Elvis Presley foi é considerado até hoje o rei do rock. Pois é, grandes sucessos e muita gente, olha, ninguém pensa rock sem pensar Elvis Presley. Beatles e Rolling Stones também são grandes expoentes, como os meninos colocaram. Agora sim, a diferença é que os Beatles são da Inglaterra, né? A gente não pode esquecer disso, eles são de Liverpool, na Inglaterra. E aí a gente segue a nossa viagem musical e a gente vai falar agora sobre outro ritmo, que é o hip hop. O hip hop é um tipo de ritmo que ele, assim, podemos dizer, também viajou o mundo inteiro. Hoje, aqui no Brasil, principalmente eu acho que a partir dos anos de 1980, 1990, ele foi introduzido com mais força no nosso país, né? Então, é um movimento muito mais livre. O hip hop, ele geralmente é associado ao street dance, né? E outros ritmos também aí que o pessoal faz, o break dance também, ele é bastante interligado com essas coisas, né? E aí, meninos, André, né, que está com o microfone, tu conheces alguma coisa assim sobre esse movimento hip hop? O hip hop, né? O hip hop, ele originalmente é dos bairros dos Estados Unidos, né, do Brooklyn, Nova York, e espalhou para o mundo inteiro. Toda capital que tem uma cultura urbana muito forte acaba também expressando essa cultura através do hip hop, que é influência internacional e que é bastante comum nas grandes metrópoles, assim como aqui no Recife. Legal, professor André é de inglês, que trabalha aqui conosco. E vê só, o hip hop é interessante também porque ele tem muito do improviso, né? É aquela coisa da hora. Então existem vários, tem os rappers também, né? Que é o rap, é outro tipo de ritmo já. Então eles fazem esse improviso, existem batalhas, né? E a gente sabe, vocês sabem melhor do que a gente, porque muitos, inclusive, dos estudantes da rede municipal, eles fazem também parte desse movimento hip hop do rapper, né? Do rap. Então vamos seguir. Aí a gente tem, ó, essa figurinha aí que vai aparecer. Eita, passei direto, mas tudo bem. Eu volto, não tem problema não. Essa figurinha que aparece toda de azul, ele talvez não seja tão conhecido por vocês. Mas quem nunca ouviu falar de funk? E aí, meninos, o que é que nós temos de funk? Que show! Pois é, essa é a batida principal do funk, né? Agora sim, você diz, o que tem a ver esse homem que a senhora colocou aí nos slides com o funk brasileiro? Pois é, esse homem aí, gente, por incrível que pareça, ele é o pai do funk. E o nome dele é James Brown. Pois é, James Brown deixou a gente já está do outro lado
do plano, mas ele era considerado o pai do funk. Ele criou esse ritmo, claro, baseado em outros ritmos lá que existiam nos Estados Unidos. Uma coisa influenciou a outra, né? Uma música nunca começa, de fato, sem ter a influência da outra. Então, o rock ajudou no hip hop, que ajudou no funk, que ajudou em tantos outros tipos de ritmos que existem no mundo todo. E aí James Brown, ele tinha uma característica própria quando ele ia fazer o seu som, né? O seu funk. Ele fazia muitas estripulias, parecia até o frevo também, os passos que ele fazia. Ele caía no chão, abria aquela escala toda lá e fazia um drama, e tinha toda uma encenação no palco. Ele era um showman, como a gente fala, né? Um homem entendia tudo, principalmente do ritmo que ele dominava, que era o funk. E aí o funk viajou o mundo inteiro, chegou ao Brasil, e nós temos hoje várias modalidades de funk. Uma delas como os meninos tocaram aí, temos o funk melody, né? E tem outros tipos de funk também. Nos anos de 1980, aproximadamente, 1990, esse foi um período de grande crescimento na música brasileira, a gente pode dizer, que foram introduzidos. Aí surgiram ícones como Claudinho Buchecha, Pepe e Neném, né? E tantos outros funkeiros que surgiram aí no nosso país e ainda estão por aí até hoje, fazendo sucesso, cantando e encantando as pessoas, né? E assim, aí, professora, assim, ó. Oi, sim, vamos ver. Assim, ó. Desenrolou, vamos lá. Sexta-feira, Quero te aproveita. encontrar, quero te amar, você pra... Vai, professora. Tudo, minha terra, meu céu, meu mar, quero te encontrar, quero te amar, você pra mim é tudo. Minha terra, meu céu, meu mar. Valeu, show. Esses meninos tocam bem, né? Eu estou pensando em contratar vocês. De vez em quando, para a gente fazer aqui um sucesso, um show. Legal. Então, vamos seguir na nossa viagem musical. E aí, a gente vai sair agora... Opa, deu tilt. Será que fui eu? Não é até a próxima, não. Vamos voltar. Programa ao vivo é assim mesmo, tem defeitos especiais, né? Então, a gente vai... já dei o spoiler do que vai acontecer, gente. Já dei um spoiler. Pronto, saímos dos Estados Unidos, James Brown já foi, tchau James Brown. E aí a gente vai para a África. A África, ela é um continente muito grande, né? Até no mapa, se a gente for lá dar uma olhadinha, se vocês tiverem curiosidade, tantos países que tem lá que parece uma colcha de retalhos. Então a gente não pode falar da África somente como um tipo de ritmo, não. Vamos ver o que tem aqui no slide? Vamos ver o que foi que eu coloquei, olha aí. Na África Central, eu destaquei podemos encontrar um elemento comum entre as diversas tradições musicais. Então, tambores de todos os tipos e tamanhos. Então, o que acontece? Lá na África Central, principalmente, as crianças, desde cedo, aprendem a tocar e cantar, pois a música é parte do cotidiano, utilizada para celebrar casamentos e nascimentos, para curar doenças e acompanhar o trabalho. Pois é. Então, vê só, a importância que as pessoas, né, no mundo dão para a música. Na África, pelo que a gente observa aí, principalmente eu destaquei a África Central, tá? Mas eles abordam a música não somente por uma questão de diversão, não somente para a questão da celebração, mas, sobretudo, para a questão religiosa. Sempre a África tem essa ligação muito forte da religiosidade com o dia a dia. Então, existe a música para dança, existe a música para os rituais e existe a música também para a questão da cura. Isso é muito valioso. E, inclusive, isso é um detalhe importante, a música tem sido utilizada como terapia. A musicoterapia é uma coisa muito importante no mundo hoje e está ajudando muitas pessoas, inclusive que têm mal de Parkinson, que têm Alzheimer, e são doenças que mexem com a nossa mente e a música é utilizada justamente para isso também, aliviar o estresse, né? Quem que não tem estresse nessa vida? Quanto mais adulto for, parece que a coisa vai piorando, né? Mas aí,
A África, como eu estava falando, eu destaquei a África Central, mas nós temos uma série de ritmos muito rica, posso dizer assim, na África também. Se a gente puxar um ritmo só, é a mesma coisa de eu dizer assim, o Brasil, o que você lembra quando fala do Brasil? Samba, mas o Brasil é somente samba? Não é. A gente tem falado aqui nessas aulas constantemente que Brasil é maracatu, Brasil é frevo, Brasil é samba, Brasil é hip hop, Brasil é funk, Brasil é forró. E a gente vai... Brasil é tudo isso. Nós somos um grande conjunto de sons. E a África também, sendo um continente, né, que é um conjunto de países, ela vai ter muito mais sons também, uma variedade muito grande, tá bom? A gente não pode generalizar, não. E aí o professor André trouxe um sonzinho aí pra gente. Vamos ouvir um pouquinho? Je t'aime, amor, c'est l'effetia. Ne me calaminia, too much. Je t'aime, amor, c'est l'effetia. Ne me calaminia, too much. Na mia, na mia, na mia. Je t'aime, amor, c'est l'effetia. Ne me calaminia, too much. Que show! Seguinte, essa música é de Salif Keita, exatamente, Salif conhece Keita. a professora, exatamente, show de bola. É como se fosse o Milton Nascimento da África, só que ele é mais pop. Salif Keita, essa música chama-se Iamore, e essa música, para vocês terem ideia como é diversificado, como a professora falou, o som na África, essa música tem 5 idiomas. Né? Je t'aime, amor, só em Je t'aime, amor já tem francês e espanhol. Né? Aí tem a Kiswahili, provavelmente deve ser o idioma Kiswahili, que é um idioma tribal, né? Nativo lá. E no final ele fala too much, só nesse refrão ele fala too much, ou seja, inglês. E lá pra frente da música tem português, com uma outra cantora também. Então essa música vale a pena vocês conferirem aí depois. E Amore, de Salif Keita. Salif Keita. Muito bom, que show, tá vendo? Esses meninos são sucesso mesmo. E no Brasil, a principal influenciado por Salif Keita é esse aqui, que vocês conhecem bem aqui, ó. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas Casas Bahia. Ok, é isso mesmo. Chico César. Isso, né? Chico César. Chico César, lembrei o nome dele, legal. Muito bom. A gente está tendo aqui uma manhã musical, a gente pode dizer assim, né? Um trechinho da manhã musical, isso é show. Muito bom. Vamos continuar então nossa viagem pelo mundo da música e aí a gente vai conhecer outro espaço da música, né? Aí a gente já está chegando na cultura brasileira. A gente agora vai viajar, nós vamos sair da África diretamente para o Brasil. E aí a gente fala o seguinte, vê só, a cultura brasileira sofreu enorme influência da africana no que se refere à música. Então, além dos tambores utilizados em rituais religiosos, os africanos trouxeram ritmos como a umbigada e o machixe, que deram origem ao samba. Nessa imagem aí, que nós podemos ver, nós temos um casal dançando, né? Esse ritmo aí, gente, é o machixe. Pois é, machixe hoje a gente só pensa no legume, né? Na verdura, não sei exatamente qual a classificação do machixe, mas nós podemos ver aí que o machixe também, no início do século XX, lá pelos anos de 1901, 1902, né? Era um ritmo que se dançava muito no Brasil. E como fala, dizem que, aí já algumas pesquisas, né, falam que o machixe deu origem ao samba, à lambada. Quem lembra da lambada, né? Aquela dança que faz bem juntinho assim.
e outros ritmos também que dançam bastante junto. Então, o machixe, ele foi uma dança logo no comecinho, mas que influenciou outras também. É importante a gente conhecer, tá aí. Inclusive foi muito criticado na época, porque as pessoas dançavam muito junto, num período em que não se costumava dançar tão junto assim. E você vê a influência africana como foi, né? Nós agora vamos para a Índia. Vamos conhecer um pouco da música indiana. Ó, quando a gente fala no Brasil, a gente está falando, e na maior parte dos países do mundo, a questão de cultura, vai fazer música, a gente pensa nas notas musicais. Vamos lembrar as notas musicais? Ó. Ré, mi, fá, sol, lá, si. Desafinou um pouquinho, mas foi. Ele não tocou uma escala, né? Ó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Então, essas são as notas que a gente pensa, toda vez que pensar em música, a gente já imagina as 7 notas musicais. Na Índia é diferente. Pois é. Na Índia não só existem 7 notas musicais. Vamos ver o que tem aí, ó. A partir delas, construímos as escalas e fazemos músicas em qualquer momento, certo? Sim, mas não na Índia. Olha que dançarina linda aí. O que acontece na Índia? Qual a particularidade dela? Na Índia, a música se baseia numa complicada série de escalas chamadas ragas. É uma expressão totalmente de lá. Cada uma dessas ragas, ela é destinada a uma situação, a uma hora do dia ou estação do ano em particular. Então, para a gente ter uma ideia, como existe uma para cada estação do ano ou uma situação particular, existem mais de 200 ragas diferentes. Então, sendo assim, para tocar esse tipo de música, com seu complexo padrão de notas e ritmos, o músico tem que se dedicar a muitos anos de estudo. Então, música na Índia não é brincadeira, tem que conhecer mesmo, tem que estudar muitos anos para você chegar a um nível de conhecimento das ragas. Vê que interessante essa viagem que a gente está fazendo, né? Sobre a Índia. E tem alguma coisa da Índia? Sim. Vamos lá. A pesquisa foi grande, viu? Sim. Mahana Mohana Murari Mahana Mohana Murari Haribo 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 Haribo, Haribo, Haribo. Essa música é um mantra, né? É praticamente um mantra, porque ele repete várias vezes. É uma outra característica também na música indiana. Eles têm muita questão também da religiosidade, dos mantras. É uma música que se repete várias vezes. E aí, vamos continuar nossa viagem. Vamos ver o que nos sugere agora. Nós vamos para a música indígena. Então, para alguns povos, a música foi um presente dos deuses. Então, o que acontecia na ideia dos indígenas, né? Entristecidos com o silêncio que imperava no mundo dos humanos. Então, para muitas nações indígenas, a música é isso. Havia o grande silêncio e os deuses tristes criaram a música. Para outros povos, a música é tida como originária do mundo dos sonhos, onde vivem os animais míticos e os ancestrais. Aqueles tipos de animais fantásticos que tem, por exemplo, nos desenhos animados. Há animais que parecem mamíferos, mas que têm asas, que voam e tal. É uma coisa muito linda. Então, cada povo, é o que a gente fala também, a tradição dos povos indígenas. Não existe apenas um povo, não existe apenas um idioma, mas vários tipos de povos, vários tipos de culturas diferenciadas dentro dos indígenas, também brasileiros. E aí, tem uma coisa do toque indígena? Tem sim, tem o ritmo indígena, né, com um compasso simples que eles fazem pisando o pé. Às vezes colocam um instrumento de percussivo também no pé para marcar, e aí fica mais fácil passar de adulto para criança e passar para gerações o ritmo deles, que é bem marcante, simples, mas bem marcante.
Legal. Bem marcado mesmo, né? É isso mesmo. Na maioria das movimentações indígenas é pé e corpo, né? E o movimento de outros instrumentos. Então, eles sempre vão fazendo essa modificação. É bem interessante. A cultura indígena. Vamos seguindo? E aí, a gente agora vai conhecer um pouco mais, vamos viajar um pouquinho mais sobre a música brasileira, outros ritmos. E aí a gente traz para cá, para a nossa cidade, para o nosso estado, a ciranda. Nós na ciranda temos um expoente principal, que é Lia de Itamaracá. Então, Lia de Itamaracá é o maior referencial da ciranda aqui no nosso estado, no nosso lugar. E aí, o que nós temos? Essa ciranda que me deu foi Lia, que mora na ilha de Itamaracá. Essa ciranda que me deu foi Lia, que mora na ilha de Itamaracá. Legal. É interessante sobre a ciranda, né? É que ela é um ritmo, a gente até falou sobre isso em aulas anteriores, não foi? Até a Giva estava aqui também. André não estava, mas tem já um conhecimento sobre essa área, é que a ciranda ela surgiu justamente, os homens iam fazer pescaria, eles demoravam muito tempo lá no mar, e as mulheres ficavam à beira-mar esperando os seus esposos, esperando os seus companheiros, cantando ciranda à beira-mar. Então, toda essa, né, enquanto esperavam, eles se distraíam dançando e cantando músicas de ciranda. Muito bonito, né, essa história assim. E aí a gente segue, continuando nos ritmos brasileiros, a gente vai falar um pouquinho sobre coco de roda, né? O que é que temos aí sobre coco de roda? Ah, tem sim, professor Givanilson. Só não vou poder cantar por causa do microfone. Não, tudo bem. Até o ritmo do coco de roda a gente vai ouvir um pouquinho, tá? Vamos lá? Então, nós temos aí um pouco, né, do coco de roda. O coco de roda, justamente, as pessoas improvisam muito o som, tirando do coco, da cabeça, e também dos instrumentos, né? Então, o coco ele pode se referir tanto às quengas do coco que o pessoal usa para fazer, ao sapato, né, o movimento, e também eles podem estar se referindo a tirar as músicas de cabeça mesmo, certo? Eles vão utilizar da criatividade deles. Aí a gente vai agora para outro ritmo brasileiro, que é o maracatu de baque virado. O maracatu de baque virado, a gente sabe que ele surgiu aqui mesmo, em Recife. A gente já tem falado bastante sobre o maracatu e vamos ver alguma coisa do maracatu baque virado. Tá vendo? O maracatu do baque virado tem aquela coisa, aquela ligação, assim como todo maracatu, ele tem a ligação também com a religiosidade do povo, né? E aí, a gente segue também, nós vamos para o forró pé de serra. Forró pé de serra, como o próprio nome fala, o forró, tem muitas especulações sobre a origem do forró pé de serra, de qualquer forró. Alguns dizem que foram quando os ingleses vieram construir a estação férrea e eles colocavam ritmos, né, para as pessoas fazerem, e diziam que era for all, né? For all, quer dizer, o som seria para todos, em língua inglesa, né, professor André, que você conhece melhor que eu. Então, aí todas as pessoas estavam convidadas ali para dançarem, para fazerem um movimento. E dizem que uma das origens foi essa. Bom, diverge um pouco de historiador para historiador. E aí, o que nós temos do forró pé de serra? Uma moça bonita de olhar agateado deixou em pedaços
meu coração. Foi mistérios e segredos, e muito mais, foi divino brinquedo, e muito mais, se amar como dois animais. Muito bom. E aí, a gente falou um pouquinho sobre forró pé de serra, nós temos o samba, né? Nós temos o samba brasileiro. Também, como a gente já falou antes, ele vem de origem lá do machixe, né? Que é outro ritmo que também, que veio, no caso, da África, né? Os africanos, quando desembarcaram aqui, trouxeram muita sabedoria, muito conhecimento cultural, muitos ritmos e outras coisas também, né? Falei-me em Deus, é o fim do nosso amor. Perdoa, por favor. Eu sei que o erro aconteceu, mas não sei o que fez. Pudo mudar de vez. Onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei. Isso. Essa música aí é do Djavan, né? Flor de Lis. Flor de Lis, Djavan. Então, um grande sucesso também, principalmente nos anos de 1970 a 1980, que foi o período que Djavan, ele, vamos dizer assim, teve um maior sucesso no nosso país. E aí, vamos fazer música. Vocês estão desafiados a, depois da gente ter visto todo esse show aí dos meninos, né, dos meus colegas professores, e a gente está convidado agora a fazer música em casa. Qual é o desafio de hoje? Então, junto com os colegas da sala, vocês vão organizar uma apresentação musical. O que é que vocês acham? Fazer um grande show de talentos. Não é legal? Como a gente fez aqui, né? A gente se divertiu junto. Não importa, eu não sei tocar violão, eu não sei tocar pandeiro, eu não sei tocar outros instrumentos. Não tem problema. Pega uma latinha, bate, faz um chocalho, faz aquele instrumento. Qual foi aquele instrumento que fez naquele dia? O cabuletê. Você pode fazer, como a gente já fez aqui na sala. Então, faça o seu instrumento, batendo mão, bota o som para tocar. E o importante é a diversão. Afinal de contas, hoje é sexta-feira, né? Então faça as apresentações e compartilhe com seus amigos. Se quiser, manda aqui pra gente. De repente a gente vai se animar também junto, tá bom? Quero agradecer especialmente agradecer aos meus amigos que vieram especialmente para a nossa aula de hoje. A participação deles foi, ó, essencial. Muito obrigada para vocês, ó. Beijão. E aí também para vocês em casa. Tá? Continue se divertindo e desejo para vocês sempre um bom final de semana. Continue se divertindo e tem mais aula por aí, tá? Só começou. Até a próxima. Valeu. Beijão.